Pensa só, para que serve a escola, de verdade? É para a gente se adaptar ao mundo do jeito que ele é ou para nos dar as ferramentas para mudar esse mundo? Essa é, talvez, a batalha central que existe dentro da educação. E hoje a gente vai tentar mapear essa questão, usando as ideias de alguns dos maiores pensadores sobre o assunto aqui no Brasil. Beleza, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Qual é o verdadeiro propósito da escola? Será que é preparar para o mercado de trabalho, é formar cidadãos, ou quem sabe é ser um motor para transformar a sociedade? Pois é, a resposta não é tão simples, porque no fundo existem duas visões que são assim completamente opostas sobre o papel da educação. E é aqui que o debate pega fogo. De um lado, a gente tem as teorias que veem a escola como uma ferramenta para manter a sociedade do jeito que ela está. O objetivo, nesse caso, é a adaptação. É fazer com que a pessoa se encaixe no sistema. Do outro lado do ringue, estão as teorias que enxergam a educação como uma alavanca de transformação. Aqui, o foco é outro. É na crítica, na resistência e na luta por mudanças sociais. Manutenção versus transformação. Essa é a questão. E olha, essas duas visões não são só ideias soltas. Elas praticamente organizam todas as teorias sobre educação, que os especialistas chamam de tendências pedagógicas. Para ajudar a gente a navegar nesse mapa, vamos usar a classificação de 3 autores importantíssimos no Brasil: Libânio, Saviani e Lucchesi. Eles vão nos mostrar como essas filosofias se organizam na prática. Vamos começar pelo primeiro grande grupo, então. As filosofias que a gente pode chamar de conservadoras. Aquelas que veem a escola como um jeito de manter a sociedade exatamente como ela é. E o que é muito curioso aqui é ver como cada autor usa um nome diferente para falar no fundo da mesma ideia. O Libânio chama essas tendências de liberais. Já o Saviani as chama de não críticas ou hegemônicas, porque, segundo ele, elas servem à ideologia dominante. E o Lucchesi usa um termo bem interessante, redentora. A ideia é que a escola redime ou salva a pessoa da ignorância, mas com um objetivo claro, que ela se ajuste e ajude a manter a sociedade como está. Nomes diferentes, mas o mesmo objetivo final: adaptar o indivíduo. Agora, vamos para o outro lado do nosso mapa. As filosofias transformadoras, aquelas que enxergam a educação como um verdadeiro motor de mudança social. E aqui a gente vê o exato contraponto. O Libânio chama esse grupo de progressistas. O Saviani, de forma bem lógica, as chama de críticas ou contra-hegemônicas, porque a ideia é justamente ir contra a maré dominante. E o Lucchesi, super direto, as chama de transformadoras. E um detalhe fundamental: a tendência libertadora, que aparece tanto em Libânio quanto em Saviani, é a mais famosa, a mais associada ao pensamento do grande educador Paulo Freire. Mas a história não termina aí. O Saviani traz uma reviravolta para essa narrativa. Existe um terceiro grupo de teorias que não se encaixa direitinho em nenhum desses dois lados. São teorias, digamos, um pouco mais pessimistas. Ele as chama de crítico-reprodutivistas. E o nome já entrega todo o paradoxo. Elas são críticas porque fazem uma análise super afiada da sociedade, apontam as injustiças, só que chegam a uma conclusão bem dura: a de que a escola, mesmo sem querer, acaba servindo para reproduzir essas mesmas injustiças. O Saviani destaca 3 correntes principais aqui. A primeira enxerga a escola praticando uma violência simbólica, ou seja, ela impõe a cultura da elite como se fosse a única correta. A segunda vê a escola como um aparelho ideológico do Estado, que serve para reproduzir as ideias de quem está no poder. E a terceira aponta para a escola dualista: uma escola para os ricos, que forma os dirigentes, e outra para os trabalhadores, que forma a mão de obra. No fim, todas dizem a mesma coisa: a escola, como está, faz parte do problema. Ok, depois de todo esse mapa teórico, a pergunta que fica é: e daí? Por que essa classificação toda importa para a nossa vida, na prática? Porque esses nomes não são só rótulos de livro. Eles representam as batalhas de ideias reais que moldam o currículo que é ensinado, os métodos que os professores usam e, o mais importante, o objetivo final da educação de milhões de jovens e crianças. Cada escolha que se faz dentro de uma escola carrega uma dessas visões de mundo. Então, o ponto central é este: não existe educação neutra. Toda a prática escolar tem uma intenção, seja ela clara ou não. E a grande pergunta sempre é a mesma: essa escola está trabalhando para adaptar as pessoas ao mundo como ele é, ou para dar a elas as ferramentas para transformar esse mundo? Entender essa divisão é o primeiro passo para enxergar o que realmente está em jogo. E para terminar, fica a reflexão. Pensando na própria jornada educacional, nas escolas por onde cada um de nós passou, qual filosofia parecia ser a dominante?
Eram escolas feitas para manter ou para transformar? Eram mais redentoras ou mais libertadoras? A resposta diz muito sobre o tipo de sociedade que, com ou sem consciência disso, estamos construindo a cada dia.